Presidente, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Contraponto. Olha, inicialmente queria saber qual a sua leitura a respeito aí desse período pré-eleitoral. O senhor tem viajado bastante aí pelo Maranhão. Olha, Edivaldo, primeiro eu te agradeço aqui ao Robson, ao Jorge, a todos vocês que compõem aqui a Educadora pela oportunidade. Timbira. Timbira. Então, eu te diria o seguinte, eu acredito que existe hoje um cenário completamente aberto no estado do Maranhão. O eleitorado, a população não quer essa discussão que a maior parte dos pré-candidatos estão fazendo, pelo mergulho na política e apenas na política. Eu acho que hoje o grande anseio da população é a retomada do crescimento, é o emprego, é realmente ver uma perspectiva para o Maranhão. Enquanto a gente não enxergar o grande trabalho que o governador Flávio Dino fez e o gigantesco trabalho que a gente tem pela frente para fazer, a gente não vai conseguir tirar o Maranhão dos indicadores ruins. O que o governador Flávio Dino fez? Ele colocou mais de 1 milhão de pessoas que antes não tinham nenhum contato, nenhuma relação, nenhuma proteção por parte do Estado, debaixo do lençol, eu diria assim, debaixo da asa do governo, que são essas pessoas que antes iam se humilhar em Teresina, que antes não tinham, por exemplo, uma refeição digna, mesmo no caso de insegurança alimentar, e agora tem os restaurantes populares. As pessoas que num momento como esse gastam aí quase 20% do salário para comprar um botijão de gás e tem um auxílio gás aí, então é quase 1 milhão de pessoas. O gigantesco trabalho que a gente tem pela frente é que a gente não pode mais entender o Maranhão ou cobrar apenas do governo do estado do Maranhão que o governo resolva os indicadores, baixos indicadores que nós temos aqui e que são colocados não pela oposição ou por mim ou por quem quer que seja, mas são pelos estudos que nós temos aí que realmente colocam o Maranhão nessa posição. Então agora eu entendo que o gigantesco trabalho que nós temos que fazer é tirar uma parte da classe política de cima desse planejamento, dessa visão e colocar gestão para valer. Nós precisamos agora deixar essas pessoas sob a proteção do governo, que o governador teve um olhar especial, principalmente durante uma crise econômica severa, depois sobre uma pandemia que pegou todo mundo aí no contrapé, e agora colocar mais 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas, debaixo aí da proteção do Estado, que são essas pessoas que precisam de oportunidade, que precisam de um emprego, pessoas que têm aí já um certo estudo, uma certa preparação, uma certa possibilidade, e se tiver uma oportunidade, vai com certeza resolver suas vidas, resolver a vida das suas famílias e ajudar o Estado, porque é isso que nós precisamos aqui para os próximos anos. Jorge. Simples, as últimas pesquisas de opinião pública que têm sido publicadas aí não têm sido muito favoráveis aí à sua pré-candidatura, Mas ao mesmo tempo, o que se percebe quando se faz a pesquisa espontânea é que há um universo muito grande ainda aí de eleitor e do eleitorado ainda que ainda não decidiu para que lado vai, com quem vai. E eu queria saber se você se coloca dentro dessa expectativa de que há espaço, que a eleição está aberta, que a eleição está aí para ser disputada, e o senhor se insere dentro desse contexto. Eu pergunto, o senhor aposta nisso, de que há essa possibilidade desse eleitorado indeciso ainda de fato tomar partido da sua candidatura? Olha, se existe o eleitorado indeciso para governador, por exemplo, e esse eleitorado não existe para presidente, é porque já se tomou uma decisão em relação ao presidente, mas não se tomou ainda uma decisão em relação ao governo, ao candidato, ao próximo governador do estado do Maranhão. Jorge, a gente vive hoje em bolhas. Aqui na rádio, as pessoas que ouvem vocês são as pessoas que gostam do que vocês colocam aqui. Então, é uma bolha que vocês atendem e que gostam do que vocês falam, de quem vocês falam, como vocês tratam as coisas. E existe uma bolha, que é essa bolha da política, que não sobrevive, que não tem cargo, que não chega a se manter no poder, se não for pela vertente, pela verve da política. Então quem está nessa discussão nesse momento é essa bolha
que eu estou querendo colocar da reflexão que nós temos que fazer da qualidade da classe política do Maranhão. Não é toda a classe política, mas boa parte da classe política está atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento e a geração de empregos. Nós não podemos mais fazer governo ou ter um olhar apenas para o governo. Nós precisamos ter um olhar para o Maranhão. Eu quero ser o governador do Maranhão. Porque que eu acredito que nós podemos gerar empregos agora, depois da passagem do governador Flávio Dino. Porque ele deixou uma base importante. E nós temos uma oportunidade. Qual é a base? É uma reformulação jurídica que dá segurança para quem quer vir investir, para o funcionário público, para as pessoas que moram no Maranhão. E qual é a oportunidade? A oportunidade é que todo mundo, no Brasil, no mundo, sofreu a mesma coisa que o Maranhão sofreu. Então está todo mundo numa reta de largada. E agora nós podemos atrair mais investimentos, colocar potenciais históricos que nós temos aqui de pé, enquanto estados como São Paulo, como Minas Gerais, como Espírito Santo, vão ter muito mais trabalho para reerguer as suas economias por causa das complexidades das cadeias produtivas existentes nesses locais e também por conta dos parques industriais que estão defasados. Então eu acredito que essa discussão jamais ela vai poder ser feita apenas com a bolha que está agora interessada em permanecer no poder, em permanecer com cargos aí em alguns lugares, porque agora é hora da gente verdadeiramente colocar um planejamento no Estado que possa fazer com que nós possamos usar a riqueza do Maranhão para gerar riqueza dentro do Maranhão. É isso que eu quero tratar. Essa discussão ela não vai acontecer agora, porque a eleição ela tem 45 dias, as pessoas estão usando, muitos estão usando agora da verba, mas vai chegar o momento do verbo. Então lá no momento do verbo é que nós vamos verdadeiramente demonstrar para a população o potencial de cada um de nós, principalmente o potencial de liderar em momentos complexos. O que nós tivemos durante a pandemia? Muita gente aí, Jorge, que agora, por exemplo, o ano passado, gastou R$1 milhão para fazer um evento político. Mas durante a pandemia, quando a população estava apavorada, trancada dentro das casas, essas pessoas não apareceram. Quem estava lá era o governador Flávio Dino, era o Carlos Lula, era o Simplício Araújo, providenciando, colocando o Estado realmente para fazer o seu papel, que era proteger as pessoas. Então, liderança é uma coisa, fazer política com esse modelo aí, a gente já fez há 20, 30 anos atrás e ele não ajuda mais o Maranhão. O que ajuda o Maranhão agora nesse momento é nós verdadeiramente termos um planejamento e mostrarmos como é que eu vou fazer, Jorge, para colocar emprego para a minha juventude, como é que eu vou fazer para essas pessoas que estão na faixa de 40, 60 anos, que ainda estão longe de se aposentar, para que elas tenham uma ocupação. Como é que eu vou fazer para verticalizar a produção que nós temos e colocar mais produção aqui no estado do Maranhão, porque nós somos um estado que precisa de produção, como nós fizemos com a mandioca. A mandioca estava com uma produção baixa, essa questão da cerveja magnífica colocou 15 mil pessoas para receber renda da mandioca com a cerveja magnífica, e hoje nós temos a perspectiva da fecularia lá em Humberto de Campos, que pode trazer mais 35 mil pessoas para esse arranjo produtivo. É isso que nós precisamos fazer com diversas outras cadeias, com diversos outros potenciais que nós temos no Maranhão. Fazer um pouco, Jorge, parecido com o que fez o Ceará, com o que fez Santa Catarina. É claro que não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dessas situações, mas nós precisamos deixar que verdadeiramente nós tenhamos o protagonismo de quem tem que protagonizar desenvolvimento, crescimento e geração de emprego, que é a iniciativa privada. Não dá mais, Jorge. Ninguém aqui tem mais capacidade de gerar emprego no Estado ou em prefeitura. Se a gente quiser admitir 300 pessoas em qualquer serviço público, nós temos que demitir 300 pessoas. E aí a gente vê um açaí que eu trouxe para cá chegando, uma loja gera 400 empregos. A gente tem lá a Raízen, que foi agora, comemorou 1 bilhão de litros de combustível lá no Porto, que gerou mais 300 empregos diretos e diversos empregos em diversos postos de gasolina que estão recebendo esse combustível hoje. Então nós precisamos ter um foco, um olhar para essas situações, porque se a gente ficar aqui discutindo cabeça de prefeito, cabeça de deputado, cabeça de vereador, a gente não vai sair dos tristes indicadores que nós temos aqui no estado do Maranhão. Presidente Simplício Araújo, pegando o gancho exatamente do final dessa sua resposta, hoje as principais pré-candidaturas que estão postas para disputar o governo do estado
estão fortalecidas em alianças partidárias, buscando apoios de prefeitos, buscando apoios de deputados, de vereadores, outras lideranças. Como é que o senhor pretende ultrapassar esse desafio, tendo apenas, vamos dizer hoje, o Solidariedade? Solidariedade elegeu 4 prefeitos na eleição passada, tem 3 deputados que tendem a migrar para outros partidos. Como é que poderia ser viabilizada essa pré-candidatura para chegar competitiva já no período da campanha eleitoral? Desculpa te colocar, mas esse é uma visão ultrapassada, porque nós temos novas regras. Se você... essa colocação, ela parece que foi feita olhando para 2014. Nós temos que olhar para 2020, para as campanhas municipais. Então, o que aconteceu nas campanhas municipais? Nós tivemos aí a participação, no máximo, de 8 partidos em cada município. Nós vamos ter, em âmbito de estado, com 5 candidatos, praticamente a mesma coisa. Tem muita gente aí, Robson, que não está entendendo o que devia fazer dentro dos seus partidos. Devia ter aprendido o que a gente ouve dentro dos aviões. Quando você vai decolar, se orienta como é que você deve usar a máscara de oxigênio. Bota a máscara primeiro em você e depois no paciente que está ao seu lado, no passageiro que está ao seu lado. Os partidos, a maioria deles, estão fazendo um movimento pró-candidato A ou pró-candidato B e estão esquecendo de montar as suas nominatas. Tem partido com deputado federal que não vai conseguir participar da eleição e vai ter que se sacrificar dentro de outro. Então, irmão, eu só preciso de um partido para ser candidato a governador do Maranhão. E eu tenho alianças que elas têm o momento adequado para serem colocadas. A gente tem uma confusão de calendário, com todo respeito, meu amigo, meu querido, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, que é o governador Flávio Dino, que sai daqui a 13 dias, o calendário dele sai daqui a 13 dias, mas o calendário eleitoral é lá em junho. Então daqui para junho, quem realmente startar, tocar no coração do povo, como eu disse ainda há pouco, ainda vamos ter muita mudança. Gente que declarou ontem, o que declarou anteontem, pode pular, porque isso é da classe política. Eu quero discutir a minha proposta com a sociedade civil organizada, com as universidades, com os segmentos empresariais, com os trabalhadores rurais, porque essas pessoas precisam ser inseridas no processo. A classe política, ela representa apenas 2,5% do eleitorado do Maranhão. Então, não é possível que 2,5% vá conduzir 97%. A classe política movimenta hoje cerca de 30% de todos os recursos que nós temos no Maranhão. Então, 70% é movimentada pela iniciativa privada e ela precisa verdadeiramente participar desse processo. Os médicos, os engenheiros, os advogados, os empresários, todos temos que estar nesse processo e não apenas o prefeito. Aliás, com todo respeito à classe política, a maioria dos políticos hoje, eu até me insiro nesse processo, eu não estou dizendo que eu não sou político, mas a maioria da classe política hoje está com uma rejeição enorme. Então, a gente não sabe, eu não entendo, eu não concebo como é que uma pessoa pode valorizar um prefeito que tem apenas 10, 15% de aprovação no município dele, em detrimento de toda a sua população. Eu quero ser o candidato do povo do Maranhão primeiro. Depois, tudo se resolve, e você sabe muito bem disso. A postura do candidato Simplício Araújo, candidato ao governo, vai ser assim, propositivo, porque a gente percebe que o senhor tem evitado querelas, embates, né, com os outros pré-candidatos. Até quando o senhor é questionado a respeito da escolha do governador Flávio Dino pelo vice-governador Carlos Brandão, o senhor tem se posicionado de forma muito, digamos assim, bem branda, enfim, bem compreensiva até. Edivaldo, o povo não aguenta mais briga, o povo não aguenta mais essa tentativa de polarização. Aqui, todos somos maranhenses. Não dá para botar o lado A contra o lado B. Não dá para eu não valorizar o esforço enorme. Eu vi cada esforço, eu acompanhei até o dia 31 de janeiro com muita empatia tudo que Flávio Dino fez pelo Maranhão. Nos momentos mais difíceis do mundo, e não apenas do Maranhão. O momento de crise econômica e um momento de pandemia, de crise sanitária. Então é como eu venho dizendo, a gente tem gente boa, Jorge, em todo lugar. Tem gente boa lá no Grupo Sarney, tem gente boa em todos os grupos políticos do Maranhão. Agora, não é hora de eu satanizar,
de eu demonizar ninguém que seja na política para eu poder crescer, para as pessoas poderem repetir o que eu estou dizendo. Eu quero que as pessoas entendam que nós temos que unir essas boas cabeças, nós temos que realmente planejar bem e, acima de tudo, ter trabalho, botar a mão na massa, porque realmente quem tem trabalho, como tem o governador Flávio Dino, merece ir para o Senado, merece estar na política do Maranhão. Agora, quem nunca deu um prego, quem nunca fez nada e hoje tem patrimônios aí enormes, a gente tem que realmente avaliar se é isso que nós queremos da nossa classe política. A gente tem hoje, assim, para não falar dos colegas, que eu não quero entrar nessa discussão, mas a gente não pode mais aceitar, Edivaldo, que no Maranhão a gente tem um prefeito que se elege no mês de outubro, e no mês de dezembro, Jorge, ele já está com a SW4, com a melhor casa da cidade. E a cidade fica pobre a cada ano e ele arruma a vida dele, arruma a vida da família, às vezes a família dos demais que estão ao redor dele, e a cidade tem anos e anos de atraso apenas por uma passagem de 4 anos. Aí é muito fácil você chegar agora, num momento como esse, e dizer a culpa é do Flávio Dino, dos indicadores. Não, a culpa é de toda a classe política. Se temos hoje esses indicadores, todos nós temos que entender que é hora de nós aproveitarmos essa oportunidade, de nós fazermos essa arrancada para que nós realmente possamos dar ao Maranhão o que ele precisa, que é uma oportunidade de retomada de crescimento e de geração de emprego nos próximos anos. O senhor tem falado muito na necessidade do Maranhão ter um plano diretor. Você tem batido nisso? Não, o município de São Luís. O plano diretor é dos municípios, não é do Estado. Mas você, a partir de cada município, se tiver seu plano diretor, você acredita que esse deve ser o ponto de partida até para chegar a esse nível de desenvolvimento que o Maranhão está... Jorge, eu quero fazer algumas reflexões com essa questão do plano diretor. Não dá para a gente ouvir pessoas falando em planos mirabolantes para desenvolver o Maranhão, e a gente tem uma capital que é o maior PIB do Estado, com o maior potencial de emprego, renda, sem um plano diretor. A ausência do plano diretor está causando sérios danos ao São Luís e ao Maranhão nos últimos 10 anos. Todo município com população acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. No caso de São Luís, a minha cobrança é em detrimento dos graves problemas que a falta desse plano, que a desatualização desse plano está trazendo para São Luís. Foram bilhões, e eu tenho listado, empreendimento por empreendimento, que deixou de vir para São Luís, quantos empregos iam gerar e quanta gente ia ter investido. E temos, Jorge, hoje, por conta do plano diretor, 4 indústrias, 4 empresas aqui, com emprego sob júdices, porque elas estão sob júdice. Uma delas é o Cimento Votorantim. Existe uma ação para retirar o Cimento Votorantim daquele lugar e que o Cimento Votorantim reponha a vegetação. Só isso pode dar um prejuízo de 400 empregos e mais milhões e milhões para a empresa, porque se a empresa tiver que fazer isso, não vai realmente continuar no estado do Maranhão. Num local que é a BR que leva para o porto. Quando o plano diretor diz que ali é uma zona residencial, ali não tem mais residência, principalmente na margem da BR que leva ao porto. Então, se nós, por exemplo, tivermos essa situação julgada, nós podemos perder 1.600 empregos só nesses 4 empreendimentos. Além dos milhares e milhares de empregos que nós perdemos nos últimos anos. Então é necessário que a classe política pare de enrolar o povo com essas coisas mirabolantes e que a gente faça o dever de casa. Se a gente fizer o dever de casa, a gente vai conseguir gerar emprego, a gente vai conseguir gerar renda e vai efetivamente colocar o Maranhão em outros patamares. Agora não dá para continuar nessa jogada de que a saída, o desenvolvimento do Maranhão é por um grande empreendimento, que não é. Presidente Simplício, voltando aqui à política, só para fechar, o senhor falou agora há pouco que alguns partidos estão em dificuldade porque não estão fazendo o seu dever de casa. O Solidariedade tem trabalhado essa formatação das nominatas e, aproveitando aqui a deixa, o PROS agora, houve uma espécie de debandada do PROS. Esses pré-candidatos do PROS estão também conversando com o Solidariedade? É uma possibilidade de que eles se abriguem no Solidariedade e fortaleçam a nominata do partido? Robson, nem todo partido vai conseguir montar nominata de estadual e de federal. Eu acredito que apenas o PDT, o PMDB, o PSB e talvez o PL consigam montar a de estadual e a de federal. Eu não tenho nenhum foco na montagem de chapa de estadual. Alguns dias tive a busca de uma pessoa
que quer montar essa chapa. Eu coloquei o partido à disposição para que seja montada a chapa de estadual, mas nós estamos focando na chapa de federal e principalmente na candidatura de governador. Nós estamos dialogando com outros partidos que ao tempo nós vamos divulgar, porque eu sei a guerra que está acontecendo aí nos bastidores e eu não quero entrar nesse leilão ou ser objeto de algum tipo de tração, algum tipo de tentativa de tirarem de mim isso ou aquilo. Então, ao tempo, nós vamos efetivamente colocar o nosso jogo na mesa. Muito bem, são 18 horas e 59 minutos, infelizmente chegamos aí ao final do programa. Edivaldo, vou fazer mais uma, só mais uma perguntinha. 30 segundos. 30 segundos. Mas Simplício, essa é a vai ter primeira que eleição debater que não está em discussão o sarnezismo ou anti-sarnezismo. Essa é a primeira eleição sem um grupo Sarney disputar de fato um cargo majoritário. Aí eu pergunto você, a partir dessa eleição começa a surgir aí um novo ciclo de políticos, né? Inclusive o senhor como um jovem político aí, com um futuro brilhante dentro da nossa política local. Você acredita que a partir de agora começa a se redefinir o quadro político? Essa foi uma Maranhão? das reflexões, Jorge, que me ajudaram a ter a definição de ser pré-candidato a governador. Se você olhar 10 anos atrás, a gente tinha um outro patamar de lideranças. Era o Cafeteiro, era o Castelo, era a própria Rosiana. Várias pessoas Jackson. que não estão mais, o Jacques, que não estão mais nesse cenário. Agora, o que é que eu olho? Eu olho que nós teremos 5 candidaturas, aonde pelo menos 3 pessoas aí dessas 5 candidaturas não vão ter perenidade na política. Por quê? Porque não tem musculatura estadual, porque vai ter problema com a justiça ou vai ter problema mesmo com a Polícia Federal. Então eu acredito que a colocação dos nomes agora, eles servirão para que a população possa daqui para frente nos observar. Então eu não, de forma alguma, pretendo recuar nesse cenário, muito pelo contrário, eu quero expor ao Maranhão essa dinâmica que eu estou colocando aqui, sem agredir ninguém, sem bater em ninguém, tirando a política de propósito e discutindo crescimento e desenvolvimento. Inclusive aproveito a tua pergunta para repor que eu não tenho nada contra os grandes empreendimentos. Agora a saída do Maranhão é pela produção e pelas cadeias produtivas dos pequenos empreendimentos. Os grandes são bem-vindos, mas nós temos que investir verdadeiramente nos pequenos, principalmente aquilo que a gente consome todo dia aqui no Maranhão e que a gente está comprando de outros estados da federação. Pré-candidato Simplício Araújo, presidente aí do Solidariedade, a gente agradece muito a sua presença aqui, não vai faltar oportunidades, logicamente, para a gente conversar mais sobre o Maranhão e aí sobre as eleições. Suas considerações aí. Olha, primeiro agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, vocês consolidaram esse horário, é um horário importante, com pessoas que sabem tocar aqui, extrair da gente o melhor. Eu gostaria muito de deixar esse recado para o Maranhão. A hora é de nós discutirmos crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, inserção da juventude dentro do processo. Eu não quero discutir isso com a classe política, porque a classe política quer primeiro alguma coisa para depois realmente dar alguma contribuição quando dá a contribuição. Eu quero a contribuição das universidades, dos segmentos, da sociedade, de todos os segmentos que nós temos no Maranhão, porque essa experiência a gente tem que aproveitar para que nós possamos realmente fazer um estado rico, um estado forte, porque nós rompemos, Jorge, lá atrás, com esse ciclo do atraso na política e nós não podemos deixá-lo retornar agora para tomar de conta de tudo, principalmente com essas velhas fórmulas. A fórmula agora é discutir com a população e é isso que eu quero fazer. Maravilha.